Fica ao Senhor. Glória a Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua esfera de adoração? Hoje é um bom dia para nós identificar o que está dentro do nosso coração. Sempre é um bom dia. Mas tem dias especiais na nossa vida. Tem dias que parece que é mais nebuloso, tem dia que parece que é mais nublado, tem dia que parece que está mais ensolarado, mas tem aqueles dias que a gente tem que olhar assim e entender o sentido das coisas. Às vezes nós não queremos entender. Às vezes nós sempre estamos procurando um lugar de fuga, sempre estamos procurando algo novo de novo. E o problema é que sempre estamos procurando coisas fora, quando na verdade precisamos organizar aqui dentro, sempre, sempre. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios. O capítulo é de número 6 e o verso é de número 16. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Efésios 6,16. Para o teu. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tem algum santo aqui nessa noite? Tem algum santo aqui nessa noite? Levante sua mão. Quem é santo aqui, levanta a mão. Quem não levantou a mão, segundo a Bíblia, vai para o inferno. Amém? Segundo a Bíblia, né? Segundo o pastor Diogo. Porque só vai para o céu os santos, lavados e remidos. Se você não está santo, é porque você não deixou o Senhor perdoar os seus pecados. Segundo a Bíblia. Amém? Tem algum santo aqui nessa noite? Glória a Deus. Vamos lá, a instrução nos esclarece. Às vezes achamos que santo é só aquele pedaço de gesso que tem lá em algumas igrejas. Às vezes achamos que santo é só aquele pedaço de gesso. Não, santo é todo aquele que o Senhor santificou. A Bíblia diz, e o Senhor os santificou. O Senhor nos santificou e nos enviou. Ou seja, nós estamos limpos pelo sangue de Jesus. Amém? Não tem escuridão, não tem nebulosidade. Se tem, é dia de arrependimento, é dia de você entregar o coração, é dia de você entregar a mente. É por isso que não tem culto para Deus, porque se não tem santidade, como haverá um culto? Se você se sente impuro, se você se sente sujo, é sobre isso que eu vou pregar nessa noite, sobre os dados inflamados do maligno. Amém? Olhe por você nesse momento, tem uma atmosfera nesse lugar aqui. Amém? Não me olhe com essa cara de cachorro que caiu da mudança. É Jesus que nos purifica, é Jesus que nos santifica. Amém? Entra nesse ambiente, coloca a mão sobre o seu coração e levante sua voz em oração. Vamos lá. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor
glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Jesus, nós estamos aqui nesse ambiente de glória, Pai amado. Preparamos esse culto só para o Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração, e nós estamos aqui rendidos, estamos aqui completamente com anseio, com fome, com sede da Tua palavra, do Teu ambiente, Senhor. Então derrama a Tua glória nessa noite, Senhor. Perdoa o pecado da Tua igreja, Senhor. Perdoa as multidões de pecados, Senhor. Libera, Pai amado, o coração desse povo para poder Te servir. Libera a mente desse povo para poder Te servir. Libere as mãos, os pés. Nos leve, Pai amado, ao centro da Tua vontade, Senhor. Nós acreditamos, Pai amado, nas Tuas profecias. Nós acreditamos, Pai amado, nas Tuas palavras. E pedimos que nessa noite, Senhor, o Senhor venha nos visitar de uma maneira diferente, de uma maneira de purificação, de uma maneira de santificação, de uma maneira onde que o Senhor possa nos carregar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ela falava sobre uma batalha na mente. Ela falava sobre uma guerra, ela falava como ela estava se sentindo suja, como ela estava se sentindo impura. E eu liberei algumas palavras e falei, certamente no domingo será o tema que Deus será liberado no nosso ministério. E hoje não preparei nada, à tarde não preparei nada, chegando próximo ao culto, começou a ser liberado algumas medidas aqui para nós. E aquele que está faminto e aquele que está sedento, por favor, ative a sua atenção nesse momento, esteja aqui comigo. Uma das pregações bem centrada para que a gente não fuja muito do tema. Mas é necessário a gente entender aonde nós estamos e quanto Satanás ele tem acesso à nossa mente. Porque o que é um dardo inflamado? O que é uma flecha inflamada? Antigamente nas guerras não é como hoje que tinha as armas de fogo, onde que os soldados portavam armamento pesado, hoje com drone, etc. e tal, e eles fazem grande ataque. Antigamente era com flechas, antigamente era com lanças. E quando chegavam em alguns lugares, o que é que eles faziam? Eles colocavam um betume na ponta das flechas e ateavam nas cidades, e as cidades começavam a pegar fogo. E quando era na guerra, no combate, frente a frente, eles colocavam uma grande escala na frente de soldados com arco e flechas, eles começavam a atirar, e quando aquela flecha subia e descia, ela ia com fogo. Quando fala de dardos inflamados, está falando de fogo. Ou seja, era lançada aquela flecha com fogo, e algumas das flechas, nas pontas delas também havia veneno. E quando batia no soldado, o soldado, além de começar a pegar fogo, ele era envenenado. Você consegue entender? Então o apóstolo Paulo ele está falando sobre os dardos, sobre as flechas de Satanás com fogo que vem sobre a nossa mente, que vem sobre o nosso coração, trazendo-nos dúvida. E a Bíblia diz, o próprio Paulo diz, no livro de Romanos, capítulo de número 14, que tudo que provém de dúvida é pecado. Porque a dúvida faz você andar com um cuidado, querendo voltar se qualquer coisa der errado. Vocês estão comigo? A dúvida, ela é ao contrário da fé. Porque a fé já é um firme fundamento. A fé, ela já é uma convicção, não é um pensamento positivo, é certeza. Sabe, aqueles lugares que você anda na sua casa, mesmo escuro à noite, porque você conhece o caminho, você não precisa da luz para você poder andar, porque você sabe onde que está tudo ali no seu devido lugar, você sabe onde que estão os móveis, você sabe aonde que está cada quina, para você não bater nem um dedinho do pé. Ou seja, você tem certeza aonde você está andando. Vocês estão comigo? Então, a partir disso, agora você tem um ambiente, a partir disso, agora você tem uma esfera. E a fé é essa convicção, a fé é essa certeza, a fé é saber que você foi encaminhado, a fé é saber que você foi direcionado por Deus. Não importa onde você vai ser lançado,
Não importa se é dentro das covas dos leões. Não importa se é em uma fornalha. Não importa se tem um decreto dizendo que você será morto. O que importa é as suas convicções. O que importa é aquilo que você está vivenciando. Não importa como está vindo essas flechas. A Bíblia diz que tem um modo de nós apagarmos essas flechas. Vocês lembram quando? Ele fala com o nosso escudo da fé. Ou seja, a fé é um escudo. Quando eu tenho convicção, não tenho dúvidas. Quando eu tenho convicção, não há espaços para a dúvida. O problema é que às vezes nós fazemos as coisas sobre obras. As religiões, ela lançou essa carga sobre nós. Se eu não conseguir orar direito essa semana, certamente eu estou em dívida. Eu quero que você entenda sobre quanto você confia em Deus. É importante você orar todos os dias, sim ou não? Sim, no próprio texto, a qual nós lemos, ele diz assim, um pouco mais abaixo. Orem também por... Não, perdão. Verso 16. Orem, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Qual é a porcentagem de toda? 100%, em todas as ocasiões, em todas. Em todas. É você andar orando em espírito, não precisa ser em cada lugar. Ó, grandioso Deus, todo-poderoso, Rei da glória. Não, não é sobre isso. É sobre você ter um pensamento interligado com o pensamento de Deus. É sobre você ter aqui dentro de você algo ligado. Você não precisa acionar as palavras da religião. Tem gente que começa a orar depois de 5 minutos. Porque os primeiros 5 minutos são as palavras repetitivas que ele aprendeu para poder impressionar em um ambiente. A oração, ela não flui. Já pensou, toda vez que você for conversar com uma pessoa, você fala: ó, grandioso Andrew, tocador de violão, trabalhador da empresa tal, homem que gosta de vestir e usa o perfume tal. Já pensou? Está dizendo que eu não tenho intimidade, eu estou apresentando ele para alguém, certo? Vocês estão comigo? Por que orar assim para Deus? Ó, todo-poderoso, grandioso. Você não está orando, você está apresentando Deus para uma igreja. A oração, ela é diferente, é uma conversa, é um diálogo, não é só um monólogo. Se está falando sobre oração, está falando que você está perguntando que virá uma resposta. E sobre a resposta também você precisa dar outra resposta. Deus, ele não responde perguntas. Deus, ele responde respostas. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Obadias, que ele orava, Senhor, meu Abacuque, Senhor, até quando? O povo está sofrendo, o povo está fazendo aquilo. E parecia que Deus não ouvia. Mas lá no final do livro ele diz: mas eu me posicionei sobre o muro e me coloquei na brecha. Aí Deus começa a responder a ele, porque ele se posicionou, porque ele andou. Não é sobre você ficar andando em dúvidas, mas é sobre a convicção. A convicção, ela é uma roupa, a convicção, ela é um escudo, a convicção, ela é uma vestimenta. Quando você tem isso, igreja, não tem inferno, não tem essas coisas, porque as coisas são produzidas, nós recebemos algo criacional. Nós recebemos algo que nós podemos crescer. Nós podemos criar. Vocês estão comigo? Você já foi atacado por esses dados do maligno? Sim ou não? Se você foi atacado, eu vou te dizer um negócio nessa noite. Quando você é atacado pelo dado maligno, você fica com um cansaço extremo. Não é um cansaço comum que quando você sai do seu turno, quando você sai do seu trabalho, você sabe que teve um desgaste ali, não só físico, dependendo da função que você trabalha, mas um desgaste emocional. Mas tem dias que você dorme 6, 8 horas, e é um tanto de horas bom para você dormir. Vai ser liberado todas as serotoninas, vai ser liberado todas as substâncias dos seus neurotransmissores para o seu corpo estar recondicionado. E você vai levantar pronto para você ir trabalhar, pronto para você resolver os dilemas e os problemas. Mas quando você recebe um dardo inflamado, quando você recebe um ataque do reino das trevas, você fica com um cansaço extremo. É como se você não tivesse... Você saber que você tem apenas que passar uma vassoura na casa e parece que aquela casa tem 1 quilômetro de distância. Você vai fazer um café e parece que, sabe, você não tem força, como se os seus ombros estivessem sobrecarregados. É como se faltasse ar em você. É como se as coisas não tivessem sabor.
É como se viesse uma dor na sua panturrilha, uma dor nos seus músculos, os seus olhos ficam pesados. É como se você não tivesse ânimo, é como se o tempo todo você estivesse tremendo. Vocês estão comigo? Essas são uma das características daquele que está sofrendo um ataque de um dardo inflamado. É como se tivesse o tempo todo com a sensação de perigo. Sabe aquele filme lá do Peter Parker que ele recebe aquele sensor aranha e ele, parece que vai acontecer algo. Parece que você está assim, nesse modo o tempo todo. Parece que qualquer minuto o celular vai vibrar com uma notícia ruim. Parece que qualquer pessoa te chamando é alguém, fala, olha, vai ter um corte na empresa, você vê o seu nome no topo. É como se você tivesse fragilizado, enfraquecido. É como se 2025 fosse acabar em uma grande desgraça. Ou seja, você está em um ambiente de caos. Você está em um ambiente de medo. Você está em um ambiente onde você não tem confiança. Você está em um ambiente onde você não tem certeza de nada. Você fica sem força até para poder pensar. Ou seja, quer dizer que um dardo do maligno ele te pegou. É aquele sono que você acorda parecendo que tem alguém te sufocando. É você está com aquele sono, aquele dormindo com o olho entreaberto que chama, né, num ditado popular. Parece que cada piscada que você dá tem algo te pesando. Você escuta gargalhadas às vezes de longe. Às vezes você escuta pessoas te chamando. Mas parece que tem algo fora do padrão. Parece que tem algo fora do lugar. E isso vem para poder te enfraquecer. Isso vem para poder te deixar. Você chega nos lugares e é como se você não sentisse a presença do Altíssimo. Você chega nos lugares e parece que Deus ele esqueceu de você. Você chega no lugar e parece que você está o tempo todo desprotegido. E aí, tudo isso é apenas um passo para o próximo passo, que vem algo chamado desânimo. No desânimo já é uma esfera completamente desesperadora. Se você algum dia já sofreu com depressão, você está a um fio de novo de entrar num quarto. Você está a um fio de novo de entrar em crises, em colapsos. Se você já teve problemas com bebidas, com drogas, você agora está a um fio de correr para essa fuga. Se você é alguém que anda morando de cidade em cidade, você está já se preparando para poder fugir, para poder ir para outro lugar, como se aquele lugar não te coubesse mais. Se você é alguém que anda, já participou de vários ministérios, você é alguém que já está procurando outro lugar para você se sentir protegido. Só que eu quero falar algo para vocês nessa noite. Não é sobre geografia, não é sobre espaço. Eu quero que você entenda que é algo dentro, que foi pego e desconstruído aí. Esse dardo inflamado, ele não é nada mais, nada menos do que uma ideia. A ideia ela é como um vírus que nunca morre. Ela sempre vai ficar ali. Hibernado, eu acho que é essa a palavra correta. Ela sempre vai ficar ali meio que adormecida. Naquele momento de incredulidade, aquela flecha ela vai ser, vou te falar, ela é como uma centelha. Se você observar uma centelha, parece que não tem poder algum. Ela na beira da estrada, um pé pequeno de uma criança pode ser pisada e apagada. Mas uma centelha não cuidada em uma floresta, ela acaba e devasta um grande território, hectares e hectares, matando animais e animais, trazendo um colapso climático. É como os ladrões, completamente armados e poderosos, e pegam apenas uma criança de 6, 10 anos, e levam com ela, uma criança tão pequena e inofensiva, colocado para poder atravessar um buraco, uma frecha ou uma janela. Para quê? Para ele entrar, dar acesso, abrir a porta para os ladrões entrar. Um dardo inflamado é como uma pequena coisinha, que você às vezes não dá valor, e você não observa, porque, sabe, o computador ele tem um sistema firewall de defesa. Toda vez que você conecta algo que está contaminado, ele vai dizer, ameaça detectada. E você precisa fazer uma varredura. O Espírito de Deus
ele é exatamente assim dentro de nós. Viam as sugestões, o dado inflamado, não é nada mais, nada menos que sugestões dadas pelo reino das trevas. A Bíblia fala que existia um casal que morava dentro de um jardim, em perfeição, e um dia tem um animal comum que dá algum tipo de lugar de persuasão para a entrada de um dragão, chamado Lúcifer, conhecido como pé redondo ou diabo. Vamos lá, vocês estão comigo? Ele dá uma simples sugestão. O Senhor diz que você não pode tocar nessa fruta. Deus nunca disse que não podia tocar. Sim ou não? Então, aquilo gerou uma dúvida. Porque agora, conjecturando, eu vejo Eva indo lá e tocando na fruta. E nada acontecendo. E agora ele lança mais uma sugestão. Deus não é bom assim. Porque ele está escondendo e retendo algumas coisas para você. Quem aqui já pensou mal de Deus? Quem aqui já pensou mal de Deus? Misericórdia, só eu? Porque é uma sugestão. Ele não é tão bom assim. Ele é manipulador. Ele pode curar, ele pode fazer todas as coisas. Um estalar de dedo, ele muda toda a história. Se ele quiser voltar todos os dias, até o dia que eu nasci, e fazer tudo de novo, ele pode fazer. Mas nós esquecemos algo importantíssimo, chamado processos necessários. Esquecemos uma coisa que o apóstolo Paulo diz, chamado que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Vocês estão comigo? Amém. Não é sobre mudar o passado, porque o passado já está falando passado, ficou para trás. Não é sobre mudar os traumas, não é sobre tirar as marcas, não é sobre tirar as feridas, mas é sobre eu saber quem eu sou hoje, saber que tudo aquilo cooperou. É eu saber que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não sei qual é a tal maneira que Deus me amou para Ele conseguir alcançar um coração duro, um coração de pedra, um coração orgulhoso, um coração egoísta. Mas os pequenos pensamentos, as pequenas centelhas, as pequenas ideias de que você está só, que não tem ninguém por você, ela faz você se afastar cada vez mais. Alguém algum dia viu os vermes e falou bem assim: Satanás produziu os vermes. Agostinho, ele usa essa ilustração. Aí ele diz: se Satanás produziu os vermes, também ele produziu as moscas. Se ele produziu as moscas, também ele produziu os pequenos mosquitos. Mas se ele produziu os pequenos mosquitos, também ele produziu os pequenos pássaros. Mas se ele fez os pequenos pássaros, também ele fez os grandes pássaros. Sabe onde que essa ilustração vai terminar? Se ele fez os pássaros, ele fez os homens. Se ele fez os homens, ele fez a terra. Uma pequena ideia, um pequeno dardo inflamado faz você ver as coisas com outro olhar. Cosmovisão é como você enxerga, é como você vê as coisas. Satanás, toda vez que ele vê possibilidade, probabilidade de mudança na sua vida, ele precisa te dar um choque de realidade, dizendo que as coisas não são fáceis, dizendo que você está só. Naquele livro de C.S. Lewis chamado Carta do Diabo a Seu Aprendiz, ele diz que uma vez tinha um homem que era ateu e ele estava dentro de uma biblioteca. E ele começou a ler algo sobre Cristo que chamou a atenção dele. Então rapidamente ele teve que entrar em ação. O aprendiz, ele disse que ele chega assim e fala: o que é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou perder o meu cliente. Ele era ateu. Aí ele disse que começou a dar sugestões. Olha, não é bem assim. Só quando ele viu que ele estava perdendo a guerra, ele disse que começou a usar necessidades. Ele falou: eu preciso tirar ele desse ambiente. Ele precisa parar de ler isso urgente. Começa a falar que ele está com fome. A sugestão veio: poxa, estou com fome. A partir daquele momento ele não estava mais conseguindo prestar atenção naquilo que ele estava lendo. Ele falou: só preciso colocar ele lá na rua. Porque o cheiro do cigarro, porque a placa de um ônibus, porque o cheiro dos doces, ele vai rapidamente voltar à realidade da vida. E ele vai, mais uma vez, estar com a ideia de que Deus não existe.
Ou seja, Satanás ele vai usar os mínimos recursos. Porque alguém disse algum dia, Alfredo Rocha, ele diz que das grandes rochas até os cegos conseguem enxergar, mas são as pequenas pedras que fazem os homens tropeçarem, caírem e não querer mais se levantar. Ou seja, sempre será as pequenas coisas que vai te pegar. Satanás ele usa sempre medidas falsas. Como? Cedo demais para procurar a Deus. Passa o tempo, ele vai dizer, tarde demais para procurar a Deus. Ou seja, nesse espaço você sempre vai estar longe de Deus. Porque não é sobre pensamentos próprios, mas é sobre você estar sendo manipulado por um sistema espiritual. A Bíblia diz, existe o quê? Potestades e principado, no próprio texto do capítulo 6 aqui de Efésios, ao qual nós lemos. E existe essa guerra. O tempo todo eu quero que você entenda. Tem pessoas que estão com seus pensamentos sobrecarregados. É um turbilhão de ideias, é um turbilhão de coisas que ela tem para poder fazer e ela não consegue chegar a lugar algum. O que você anda pensando? O que mais tem tomado o teu dia nos teus pensamentos? É uma conquista? É um sonho? É o bem-estar da tua família? Existe uma missão. Nós somos colocados aqui por causa de uma missão. Eu tenho uma missão com vocês. Vocês têm uma missão comigo. Nós temos uma missão junto. Não é sobre apenas você melhorar a sua posição na empresa. Não é sobre apenas você ser apenas um pai melhor, um filho melhor. Isso é obrigação de todos nós como homens, como civis. Crescer e evoluir. Mas é sobre um poder que tem aí dentro, é sobre os rolos que tem aí guardado dentro de nós, é sobre um livro. A Bíblia é um livro, nós somos um livro, é um livro lendo outro livro. Você consegue entender? É sobre algo que quando você não entende, é como se estivesse em braille, é como se estivesse em alguma outra língua que você não conhece. Mas a partir do momento que você resolve a quebrar os dogmas, a partir do momento que você resolve quebrar aquilo que implantaram, colocaram dentro de você, o reino todo ele vai se levantar. Porque ele não vai querer perder um soldado dele. Ele não vai querer perder um escravo dele. Então aí as guerras ela começam em uma dimensão diferente. Aí começa um tempo que é completamente diferente. Já pensou? Existia um decreto, era o quê? Proibido orar. Só que Daniel todo dia ele orava 3 vezes com a janela virado, porque ele tinha uma forma. Saiu o decreto, simplesmente ele poderia dizer assim, já que saiu esse decreto eu vou parar de orar. Quando o decreto foi embora, Deus sabe de todas as coisas, não vou colocar minha vida em risco. Eu volto a orar. Mas quando você tem convicções é diferente. A guerra ela revela exatamente aonde nós estamos. A guerra ela vem justamente para poder trazer paz. Ele não se prostrou. A Bíblia fala sobre 3 homens que era proibido adorar, era proibido orar. E eles permaneceram, foram lançados aonde? Foram lançados dentro de uma fornalha. Ele disse, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. É sobre convicções. A Bíblia fala sobre uma mulher chamada Jezebel, que ela veio com pequenas ideologias, ela veio com pequenos decretos. Ela veio com pequenos altares, dizendo, ei, só tira um dia de adoração. Você vai ver que vai mudar o cataclima de Israel. Comece a abrir um tempo de adoração a Baal. Você vai ver que o povo vai estar mais feliz. Você vai ver que o povo agora vai começar a curtir a verdadeira sexualidade da vida. Passou-se um tempo, não tinha mais nenhum dia de adoração ao Senhor. Passou-se um tempo, agora aquele povo estava completamente enrolado, completamente perdidos. Em uma vida onde que o Senhor estava completamente ausente. Vocês estão comigo? Tem dia que você vai estar no meio da batalha, no meio da guerra. E vai vir uma sugestão, vai vir um dardo inflamado. Esse dardo, ele vai vir como uma informação. Vamos lá. Sabe, um pendrive que é colocado em um notebook, em um som, seja lá o que for. Ele tem informações. A partir daquele momento que ele é plugado, ele é clicado,
ali é mostrado o conteúdo. Vocês estão comigo? O dado inflamado na nossa mente é como se fosse um pendrive plugado. A partir daquele momento ele vai vir com um vírus, e nesse vírus ele vai dizendo quanto você é sujo. Ele vai falando sobre os seus desejos, ele vai falando sobre as suas vontades, ele vai falando sobre o que você quer, porque é como um repartimento. A Bíblia diz que cada um é tentado na sua própria esfera. O homem é tentado pela sua própria cobiça. O ser humano é tentado pela sua própria cobiça. Aquele que gosta de sexo, ele vai ser tentado nessa esfera. Aquele que gosta de dinheiro vai ser tentado nessa esfera. Aquele que gosta de fofocar, que também é pecado, vai ser tentado nessa esfera. Aquele que gosta de murmurar, vai ser tentado nessa esfera. Aquele que não gosta de fazer nada, que também é pecado, ele vai ser tentado nessa esfera. Ou seja, só que aquele que não gosta de fazer nada, ele não acha que o pecado dele é igual alguém que rouba, não é igual alguém que sei lá, que faz os pecados capitais aí colocados. Vocês estão comigo? E no meio disso tudo, sabe o que é que vai acontecer? Você vai estar lá do nada e vai vir em pensamentos. E os pensamentos, ele vem com desejo. O desejo vem com a vontade de toque. O toque vem com é uma escala de degraus que vai não subindo, mas descendo. Até o momento que vai chegar, que você vai parar e você vai fazer uma análise e vai dizer, como eu sou sujo. Como eu sou suja. É por isso que quando eu faço uma pergunta, como eu iniciei aqui, tem algum santo aqui? Ninguém tem coragem de levantar, porque tem um pendrive na cabeça dela. Tem um pendrive na cabeça dele dizendo o quanto ele é sujo. E como ele não tem jeito. E vem na igreja para poder de alguma maneira desbaratinar. Vem para a igreja para de alguma maneira ser tocado na esfera exterior. Porque às vezes já está tudo complicado, imagina se eu não for. Vocês estão comigo? Mas a partir do momento, vamos lá. A partir do momento que o dado ele é tirado, a partir do momento que você começa a entender que você não é alguém sujo, que você não é um imprestável, que você não vale nada, mas você vale mundo. A Bíblia diz, Jesus ele falou que você vale mais que o mundo inteiro. Você consegue entender? O valor de uma alma é maior do que todo o mar, maior do que toda a proporção aquática, do que toda a proporção terrestre, do que todo o ar que nós respiramos. Deus falou isso sobre você. Você consegue entender? A prova disso foi o quê? Ele morrer no seu lugar. A prova disso foi o quê? Ele beber todo o cálice da ira de Deus. A prova disso foi o quê? Ele ir para uma cruz no seu lugar. A prova disso foi o quê? Foi ele ser lançado ao inferno e voltar te dando força, voltar te dando poder, voltar te dando revelação, voltar te deixando ativo para os dias sombrios. Mas mesmo assim você prefere se apegar à ideia do diabo, dizendo que você não é ninguém. Agora, quando nós falamos desse vírus maldito lançado pelo inferno, nós precisamos entender, precisamos se relocalizar, precisamos ressignificar as coisas, precisamos entender. Vamos lá, tentar esclarecer isso aqui. Que bichos habita dentro de você? Vamos lá. Você precisa fazer um mergulho profundo no seu subconsciente. Eu acho que é Marcos 7:22. Deixa eu arriscar. Diz assim: Marcos 7:22 e 23 diz assim: as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez, todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. Ou seja, não é sobre apenas um pendrive encaixado, mas é sobre aquilo que mora dentro de você.
É sobre os bichos que moram dentro de você. O bicho da inveja, o bicho da competitividade, o bicho da maledicência, o bicho da cólera. O bicho que te faz deixar irritado à toa, a troco de nada, como se você fosse prioridade para o mundo. O horário de você chegar no trabalho, o horário de você chegar na consulta, o horário de você ir se divertir, e alguém não pode te fechar no trânsito, mesmo que também esteja com a prioridade dela. O que te irrita mais durante o dia? Vamos lá. O que te mais deixa irritado durante o dia? Tem um ambiente de glória aqui nesse lugar. Você não é prioridade do mundo, vamos lá. A sua alma vale mais que o mundo todo, mas as suas funções diárias não é mais importante. Não importa se você é um empresário, não importa se você é um influencer, não importa se você é um artista, não importa se você é um morador de rua, não importa se você é o presidente. Todos têm prioridades, cada um em sua esfera. Só que essas irritabilidades faz você abrir frechas. Faz você abrir espaços. Faz você dar legalidades para algo ser ativado aí dentro, sabe? Quando você está com o escudo da fé aqui à sua frente. Quando aqueles homens lançavam os dardos inflamados, você assistiu 300? Rapidamente Leônidas falava, dava um código, eles fechava, vinha os dados, girava, tirava as flechas. Nenhum soldado atingido. O quê? Tem um cuidando da retaguarda do outro, tem um cuidando do outro. Quando você para observar a armadura que é falado aqui no capítulo 6 de Efésios, é uma armadura por nome panoplian. É uma armadura especial que ela consegue travar, fechar e cuidar, proteger a couraça, o cinturão, o escudo, faz com que você esteja todo protegido de frente, mas atrás tem apenas um pequeno talabá, como do violão, que ele apenas tem uma função de segurar a armadura da frente. Por quê? Porque Deus não consegue ver um soldado dele de costa para a batalha. Quer saber quando os dados te pegam? Justamente quando você tenta fugir, porque a fuga já é um decreto que você perdeu. A fuga é você acreditar que você está só. Fugir é você dizer que não tem mais jeito, quando existe uma promessa, quando existe uma missão, quando existe um trabalho. Vamos lá, vocês estão comigo? Eu quero começar a pregar, mas ainda estou preparando o ambiente. E já passaram-se 40 minutos, eu preciso encerrar. Vocês estão comigo? Para nós irmos embora. Vamos lá. Que bichos tem dentro de você? Perguntar mais uma vez. Que bichos tem dentro de você? Eles estão soltos? Eles têm domínio sobre a sua energia? Porque para que um dado te pegue, é preciso que a sua energia esteja baixa. É preciso que a sua frequência esteja baixa. É preciso que você retire um tanto da unção, do óleo que foi derramado sobre você. Quando você se irrita, quer dizer que a sua frequência é baixa. Agora você está a mercê a dores de cabeça, agora você está a mercê a dores estomacais, agora você está a mercê a problemas epidérmicos, agora você está a mercê vamos lá, a diversos problemas. Então você precisa de alguma maneira sair do eixo. Então de alguma maneira a sua guarda precisa baixar para que se encaixe o nocaute em você. E tem um meio disso, a Bíblia fala sobre domínio próprio, lá no livro de Gálatas. Diz assim, vocês estão comigo, igreja? Se está chato, diga amém. Vamos lá, então vamos lá. Vigia, viu? Aleluia. Eita glória. Gálatas 5.
Domínio próprio é necessário. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repita comigo, domínio próprio. Você se domina. O Espírito de Deus, ele te dá essa sensibilidade de você entender. Opa, eu conheço esse bicho. Quando alguém toca em uma esfera da minha vida, eu falo, eu sei que bicho mora aí. Aí que a gente precisa rapidamente mergulhar dentro de nós. E dar um comando sobre esse bicho. Aquieta-te. Aquieta-te. Segura a sua onda aí. Porque se ele vir à tona, vamos lá, verdades precisam ser ditas, sim ou não? Mas existe meios das verdades ser ditas sem você gerar feridas em pessoa. Porque nem tudo que você pensa é verdade. E a sua verdade não é a verdade do próximo. Porque às vezes a verdade que você está enxergando é uma esfera mais avançada que o outro não está pronto para poder receber. E aquilo vai fazer com que você perca alguém que Deus entregou na sua vida com uma missão. O nome disso é estratégia. Estratégia. Vai. Peça ao Espírito de Deus, me dá estratégia para eu poder me comunicar melhor. Deus, me dá a sabedoria para eu poder desenrolar esses mantos com esses irmãos, para eu poder chegar em alguns lugares necessários e precisos. Você precisa ter autocontrole. Você precisa enxergar de outro ponto de vista. Por que você não quer mudar? Mesmo você conhecendo os seus bichos. Mas 2 palavras apenas para eu poder encerrar e nós irmos para nosso lar. Ou para aquele que vai trabalhar. Pergunta para a pessoa do lado, por que você não quer mudar? Sabe por que as pessoas não querem mudar? Porque de resultados. Você sendo quem você é, te trouxe até aqui, você teve resultados. Você soube o que falar para poder chegar em alguns lugares. Sabe por que você não quer mudar? Porque você está falando de proteção. Proteção de si próprio. Você tem medo de se machucar. Você tem medo de confiar no Senhor. Então, você prefere continuar sendo esse estúpido ou sendo esse falso bonzinho. Porque existe um equilíbrio para todas as coisas. Você não deixa o Senhor Deus tratar você as suas feridas. Porque para isso é necessário um novo nascimento. Você não muda porque para você é um lugar de confiabilidade. Você não muda porque para você é preciso quebrar um castelo de egoísmo. Aí você vira uma pessoa do lado, agora eu sei porque você não quer mudar. Você chegou até aqui com essa falsa segurança. Deus está tentando trabalhar, está mudando. Você disse que o problema era lugar, Deus já mudou você de empresa. Já mudou você de setor. Já mudou você de turno. Você disse que era pessoas, tem pessoas que não estão mais sentando à sua mesa. Você disse que era falta de pessoas. Deus colocou pessoas para poder estar com você. Para de dar desculpa e não querer mudar, não querer resultados. Resultados que dão certo, resultados celestiais, resultados espirituais, não os teus resultados. Que não importa quem ficou para trás, não importa qual a porcentagem que você levou do coração dessa pessoa. Porque você precisava ter razão. Porque você precisava estar no controle. Só que é um ultimato esses dias para você. Ou você muda, ou você não vai poder mais reclamar. E tem um quartinho depressivo te esperando.
Tem um quartinho de solidão te esperando. Feche essa porta, por favor. Aceite a mudança do Senhor. Deus, Ele quer salvar a tua família. Deus, Ele quer salvar essa missão que Ele entregou à sua mão. Você vai ter que aceitar essa mudança, você vai ter que ser desconfigurado. Você vai ter que ser desconfigurado, você vai ter que abrir o seu coração, sim. Você vai ter que aceitar. Vamos lá. Foi você que provocou essa mensagem, então vamos lá. Vamos lá, é necessário. E isso, eu vou dizer para vocês, não é fácil, isso dói. É um processo que corrói, porque agora você precisa pagar esse velho homem de 10, de 30, de 40 anos, que te trouxe segurança até aqui. Que faz você sentir soberbo, arrogante, que você tem razão, que você tem mais experiência. Apaga isso, por favor. Com o escudo da fé. Apaga, libera isso, libera tudo e deixa Deus começar de novo. Mas é começar de novo, não é sobre uma campanha nova, não é sobre um jejum novo, não é sobre plantar bananeira, não é sobre 10 dias em monte ou em retiros espirituais, não. É na tua vida diária, é com aquelas pessoas, é com a sua família. Você tem que mudar e ir com eles. Não é uma oportunidade nova, é um lugar novo. Não é sobre isso. Para de ser esse personagem. Você não está mais aguentando. Você está gritando socorro para todos os cantos, indo em qualquer porta aberta para você poder sentir mais um alívio, tirar esse peso sobre os seus ombros. Quando na verdade o que você procura está aí dentro de você. Quando o que na verdade você procura está aí dentro de você. A oração, ela te desnuda. Sabe quando você começa a mudar? Quando você começa a aceitar a mudança do próximo. Nós temos dificuldade em aceitar que as pessoas mudaram à nossa volta. Pessoas cansam, pessoas se renovam. Pessoas amam, pessoas se aborrecem. Pessoas se irritam. Às vezes você vai ter que ter paciência com a impaciência do próximo. E só o Espírito de Deus, não existe sessão terapêutica. Só o Espírito de Deus que Ele vai abrir os teus horizontes. Só o Espírito de Deus que vai te dar essa capacidade cerebral. Só o Espírito de Deus que vai te dar esse nível de maturidade para você poder entender. O dado chegou, a inflamação chegou, o desejo veio, os olhos viram, a cobiça veio, mas tudo isso ainda é uma ideia. É só uma ideia. A execução que traz consequências. Você não é impuro porque você pensou algo. Você não é impuro porque você fez algo. A Bíblia fala, Satanás ele gosta de lembrar os seus erros cometidos. Você acha que Deus não sabia que você ia pecar exatamente onde você caiu? Você acha mesmo que Deus você pegou Deus de surpresa? Você acha que Deus não sabe o egoísta que você é? O orgulhoso, o competitivo? Você acha? Você acha que Deus não olha para você e sabe que você não sabe perder? Você vence isso toda vez que um dado inflamado chega a você. Aqui está a rema da pregação e a solução dela. Toda vez que chegar um dado inflamado, comece a orar por 3 coisas. Por missionários que estão na janela 10/40 ou 10/35. Comece a orar pela sua família, pela sua casa. Comece a orar pelo avivamento no Brasil. Satanás ele vai parar de mandar dados inflamados para você, porque ele sabe que toda vez que vem um dado inflamado, você entra em espírito de oração. Deus abençoa aquele tio meu, sabe, aquele lá, o mais esquecido. Abençoa aquele cara, Senhor. Converte ele, muda a história daquele homem. Aí vem aquele forte desejo, aquela vontade de desistir, de jogar tudo. Meu Deus, eu oro pelo aquele chefe meu, Senhor.
eu oro pelo aquele colega, eu oro pela igreja, eu oro pela missão. E aí você começa a ir em uma dimensão diferente, você começa a andar em um tempo diferente. Amém? Ou seja, as coisas elas começam a fazer sentido. As coisas começam a ter sentido quando você começa a se movimentar nessa esfera. Eu lembro quando eu estava no seminário e os meus 3 primeiros meses terrível, eu escravo do carnaval, eu abandonado aos pés do capeta. Chegou aquele tempo e o dia, e eu estou na rede social e de repente partiu Barra Grande, partiu Itacaré, partiu Porto Seguro. E eu, caramba, e daqui a pouco manda, cara, eu estou com a Abadá. Eu falei, cara, eu estou no seminário, eu não nasci para isso não, eu sou do diabo. Eu lembro, eu falei essas palavras. Eu nasci para curtir, eu nasci para pular. Eu nasci para isso. E aí eu saí convicto, olhei para minha mala assim e falei, cara, eu vou lá em cima. Eu vou pedir para minha mãe comprar uma passagem aqui, eu vou partir quebrando. E aí eu subi as escadas aí. Um colega meu vinha descendo assim. Ele olhou naquele dia, ele viu no fundo do meu olhar. Ele falou bem assim, você quer ir embora, né, cara? Falei, oi? Eu bem restrito, não confiando em ninguém naquele lugar. Você quer ir embora, né, cara? Você acha que eu não estou pensando também em ir embora? Aí ele falou bem assim, você está cheio de flecha de Satanás. Você está da cabeça aos pés cheio de dardos inflamados. Vamos ali, vamos orar, cara. Naquele dia eu tomei uma decisão. Naquele dia eu resolvi ficar algum tempo sem celular. É necessário você entender que o velho homem precisa morrer. É um ultimato. A mudança não vai vir de fora. Pessoas estão contando que você não mudou. Pessoas estão apostando e só esperando oportunidade para poder ratificar. Jesus nunca entrou naquele lá. Jesus nunca entrou naquela pessoa. Ela é o que ela é. Não é mais sobre você, é sobre o reino. Não é mais sobre nós, é sobre o reino. O evangelho não veio para te dar uma cadeira em uma igreja. O evangelho não veio para poder te ensinar algumas músicas e falar sobre alguns versículos. É sobre o poder que nós carregamos. É sobre a esfera, é sobre as pessoas que nós atingimos. É sobre essas coisas. Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Tudo isso começa com uma esfera chamada gratidão. A gratidão ela faz você ver as coisas com outro olhar. Porque em uma esfera de fofoca, uma esfera de murmuração, uma esfera de reclamação, uma esfera de insatisfação, não tem como haver gratidão. Porque a gratidão é dada sobre um ambiente de honra, é sobre honrar a Deus. É sobre honrar pessoas, é sobre honrar ambientes. É sobre passar todas as fases. Não é sobre... Não é como a injeção que ela tem um poder de entrar em um lugar, extrair algo e jogar fora depois, não. É sobre cuidar, é sobre perseverar, é sobre amar. É sobre permanecer no centro da vontade de Deus. Vamos lá.